Prepare-se para o caos das ruas de 1995. A guerra sobre rodas mais insana da história dos games está de volta. Bem-vindos ao mundo brutal de Twisted Metal. Eu sou Adriano Garcia e hoje você vai conhecer a história de um dos jogos mais insanos e explosivos já lançados para o primeiro PlayStation, Twisted Metal, de 1995. Prepare-se, porque vamos viajar no tempo e revisitar um clássico que misturou carros, armas pesadas, batalhas caóticas e uma trama sombria que até hoje impressiona os fãs. No ano de 1995, o PlayStation estava apenas começando a conquistar espaço no mercado mundial. Era uma época em que os jogos em 3D ainda eram novidade e impressionavam pela inovação. Enquanto muitos estúdios apostavam em aventuras mais leves, esportes ou plataformas, Twisted Metal apareceu com uma proposta completamente diferente. Um torneio mortal de combate veicular, onde vencer significava destruir todos os adversários e sobreviver ao caos. A premissa do jogo era simples, mas ao mesmo tempo sombria e envolvente. Um homem misterioso chamado Calypso organizava uma competição brutal. Cada piloto entrava no torneio dirigindo veículos transformados em verdadeiras máquinas de guerra, equipados com mísseis, metralhadoras e armas especiais. O vencedor teria direito a qualquer desejo realizado por Calypso. Mas havia um detalhe: todo desejo vinha com consequências inesperadas e, na maioria das vezes, cruéis. Essa mistura de ação frenética e narrativa sombria ajudou a transformar Twisted Metal em algo único. O grande diferencial estava nos personagens e nos veículos. Cada participante tinha uma personalidade distinta e uma história de fundo que justificava sua entrada no torneio. Entre os mais memoráveis estava Sweet Tooth, o palhaço macabro que dirigia um caminhão de sorvete armado até os dentes. Ele se tornou o símbolo da franquia e até hoje é lembrado como um dos vilões mais icônicos dos videogames. Outro destaque era Mr. Green, um motoqueiro esquelético que pilotava uma moto incrivelmente rápida e mortal. Também havia o enigmático Spectre, com seu carro fantasma, e muitos outros pilotos que davam ao jogo uma identidade única. O charme de Twisted Metal estava justamente na diversidade de estilos de cada veículo. Alguns eram mais resistentes, outros mais rápidos, e havia aqueles que dependiam de ataques especiais devastadores. Isso criava uma dinâmica estratégica nas batalhas, pois o jogador precisava escolher o veículo que mais se adequava ao seu estilo de combate. Os cenários também eram parte fundamental da experiência. As arenas se passavam em diferentes pontos de Los Angeles, cada uma com obstáculos, áreas destrutíveis e segredos escondidos. O jogador podia encontrar locais secretos, rampas de acesso e até áreas escondidas que davam vantagens durante as batalhas. Para a época, a sensação de liberdade e caos urbano era impressionante. Em termos de jogabilidade, Twisted Metal era pura adrenalina. O objetivo era simples: destruir todos os oponentes antes que eles destruíssem você. Mas a execução era frenética, com perseguições intensas, explosões constantes e a necessidade de coletar armas espalhadas pelo mapa. Cada partida era uma experiência caótica, e era justamente essa imprevisibilidade que tornava o jogo tão viciante. Apesar das limitações gráficas de 1995, o jogo conseguiu transmitir muito bem a atmosfera sombria e caótica que propunha. O design dos veículos, a trilha sonora pesada e os efeitos sonoros das explosões criavam uma imersão única. Era como se o jogador estivesse realmente participando de um torneio mortal, onde apenas um poderia sair vivo. O impacto de Twisted Metal foi imediato. O jogo vendeu bem, conquistou fãs e rapidamente se transformou em uma das primeiras grandes franquias exclusivas do PlayStation. Tanto que recebeu continuações nos anos seguintes, cada vez maiores, mais polidas e ainda mais insanas. Mas além do sucesso comercial, Twisted Metal também ficou marcado por sua ousadia. Na época havia um certo receio em lançar jogos muito violentos, especialmente para um console que estava conquistando um público tão amplo. Mas justamente por desafiar esse padrão, Twisted Metal se destacou. Era diferente, ousado, e isso chamou a atenção de milhões de jogadores. E claro, não podemos esquecer as curiosidades. Pouca gente sabe, mas a ideia inicial de Twisted Metal nasceu de uma conversa simples entre os desenvolvedores. E se criássemos um jogo onde carros se destruíssem dentro de arenas urbanas? Essa proposta foi levada adiante e o resultado foi o nascimento de um dos títulos mais marcantes da década de 90. Outra curiosidade interessante é que o design de Sweet Tooth
foi inspirado em filmes de terror e slasher dos anos 80, misturando o medo com a ironia do caminhão de sorvete. Uma ideia macabra que funcionou perfeitamente. E até hoje conquistou os fãs. Ao longo dos anos, a franquia Twisted Metal cresceu, ganhou novas edições, evoluiu nos gráficos e até ganhou uma série TV baseada em seus personagens. Mas mesmo com toda essa evolução, muitos fãs ainda olham para o jogo original de 1995 como o ponto de partida de uma verdadeira revolução nos games de combate veicular. E assim, o que começou como uma ideia ousada em um console recém-lançado acabou se transformando em um marco na história dos videogames. Twisted Metal mostrou que os jogos podiam ser intensos, sombrios e divertidos ao mesmo tempo, e abriu espaço para que outros títulos de ação pudessem explorar esse estilo explosivo. E esse foi o começo de uma saga que marcou gerações. Se você já jogou Twisted Metal, com certeza se lembra da emoção de correr pelas ruas, escapar por pouco de um míssil inimigo e contra-atacar com tudo que tinha. Para muitos, foi mais que um jogo, foi uma experiência inesquecível da era de ouro do PlayStation. Gostou dessa viagem no tempo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal AGV Tech e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui você encontra tecnologia, curiosidades e os games que moldaram gerações. Eu sou Adriano Garcia e nos vemos no próximo vídeo.